Olá, muito bom dia. Iniciando a aula. Hoje a gente vai ver um assunto. A aula passada que eu estive com vocês foi revisão de prova, não foi isso? Eu estive ausente da aula por motivo de saúde. Acredito que a escola disponibilizou essa informação para vocês. Essas aulas que foram, que não foi possível ser realizado nos dias, no horário marcado, vão ser repostas, sim. Como, professora? Eu vou preparar uma gravação, aula gravada, e vai ser disponibilizado em agenda para vocês, o link para vocês assistirem. Então, a gente vai ter também semana de revisão, semana de prova, e vamos ver 2 aulas de reposição. Tia, a gente vai participar dessas aulas no Meet? Não, porque eu também não posso interromper, a escola não pode interromper o calendário e horário das aulas das outras disciplinas. Então, essa aula vai ser gravada em outro momento, e no momento oportuno que vocês tiverem disponibilidade, vocês assistem. Por quê? Primeiro, porque vocês precisam aprender, ter o conhecimento. Depois, precisamente porque é assunto de prova. Então, nós vamos ter essa aula, iniciar o assunto. Vamos ter uma aula amanhã, já de reposição, continuando o assunto. Na próxima semana, a gente vai ter aula normal, de acordo com o calendário de vocês. E na quinta-feira seguinte, a gente vai repor a outra aula. E aí fica tudo em dias. E nessas 4 aulas que a gente vai realizar, iremos também realizar uma aula de revisão. E aí, depois dessas 4 aulas, já vai ser a semana de prova. Ficou claro, gente, para todo mundo? Entendi. Alguma dúvida? Não, O quê, Robert? Ah, entendeu, nenhuma né? dúvida. Pronto. Então, todo mundo, desculpa pela ausência, a gente está submissa a tantas coisas. Eu estava realmente com a saúde debilitada, não estava sendo possível nem ministrar aulas online. E a aula de hoje a gente vai iniciar, porque as aulas anteriores foi revisão e depois provas. E de acordo com o que o professor anterior me passou, após a prova, vocês iriam iniciar o assunto. Perdão, gente, eu peguei aqui o livro errado, só um minutinho. Pronto, agora vai dar certo. Nós vamos iniciar hoje a unidade 3, capítulo 6, Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Vai iniciar o assunto a partir da página 126. Eu gostaria que todos os alunos estivessem com o livro, porque a gente vai fazer essa aula lendo o que o livro está nos apresentando de conhecimento e pautando essa leitura com explicações. Eu também quero a participação dos alunos, na medida que eu pedir para vocês lerem. Se surgir dúvida na hora da leitura, na hora da explicação, professora, eu estou com dúvida. Como eu citei anteriormente, esse assunto que a gente vai ver é o assunto da prova. Brevemente, ele vai estar no roteiro de vocês e ele tem que ser concluído. Então, dessas 3 aulas que vai anteceder a aula de revisão, esse assunto já vai estar concluído, se Deus quiser. Então, até aí tudo bem? Está esclarecido? Todo mundo conseguiu compreender o que eu falei? Tia, qual é a página, tia, Oi. para acompanhar? 126. Ok, obrigada, tia. Eu vou pedir, eu também peço desculpa a vocês, porque eu não estou compartilhando com vocês a tela do livro, porque ainda não está sendo possível, está dando uma interferência de acordo com as informações do professor anterior. Então, o código que era disponível para participar desse livro em tela compartilhada não está sendo possível. E aí, então, eu estou com o livro aqui, eu quero que vocês estejam com o livro de vocês, para acompanhar e a gente fazer esses estudos, beleza?
Vamos iniciar a leitura agora? Unidade 3, página 126, nós e os outros. Esse é o tema da aula de vocês. Vamos lá. Fonte 1. É uma imagem do século 17. A fonte 2 é um texto escrito por um europeu daquela época. Leia com atenção. Vamos ver a fonte 1, que é uma imagem, e uma legendazinha logo abaixo, Europa, ilustração com base em uma xilogravura do livro Iconologia, de Cesare Ripa, publicado em 1618. A fonte 2. No trecho a seguir, Stefano Della Bella, um europeu do século XVII, fala sobre o seu próprio continente. Para ele, a Europa era a menor, porém a mais importante das 4 partes do mundo, por sua fertilidade, valor, civilização e por ser sede da própria cristandade. Abaixo temos 3 interrogações. Letra A. Como a Europa é representada na fonte 1? Letra B. E na fonte 2? Letra C. Em grupo, debatam, reflitam e opinem sobre um modo ou modos como os autores das fontes 1 e 2 viam a Europa. Vamos lá. Na fonte 1, a Europa é mostrada como uma imperatriz. Todo mundo sabe que é a imperatriz? É uma representante mulher de um império, de um governo. Veja a coroa na imagem mostra uma coroa na cabeça dela, mostra ela em volta de frutas, não é verdade? Professora, o que é essa xilogravura? O que é isso? É um tipo de arte esculpida em madeira talhada que fica em alto relevo. Geralmente é sobre madeira. Quem aqui já viu uma arte, um quadro que é feito à mão, manuseado, talhado com uma ripazinha, um martelinho, e aí deixa essa escultura em alto relevo. Quem já viu arte dessa forma? Pronto, não é novidade para vocês já viram, né? Então, esse tipo de arte é conhecido como xilogravuras, como diz aqui a legenda da fonte 1. E a fonte 2, o autor dá um destaque, né, para a Europa. Ele diz que era a menor, mas ele dá uma ênfase referente da cristandade. O que vocês acham aí dessa representatividade da fonte 1? Alguém pode falar, pode participar? Vamos debater, um por vez. Eu acho. Ninguém acha nada? Pode falar, ótimo. Eu acho, né, que o autor está representando a Europa, né, como imperatriz, né, porque seria, por exemplo, a maior, né, e a mais rica da região da época. Aí ele mostra tipo as riquezas ao lado, para poder registrar isso aí. Essa imperatriz podia ser a Europa representada. Sim. Até hoje, né? Parte dos países tem uma referência da Europa, eles nunca pegam referências, isso vai desde vamos dividir por classe, desde a população mesmo comum, como os líderes dessa população, eles buscam referência na Europa. Para eles, a Europa é país de primeiro mundo, pelo fato de ter fatores preponderantes políticos que exalta o continente, mas existem países conhecidos, digo assim, que é entre aspas, classificado como um país não de primeiro mundo, mas ainda em desenvolvimento ou extremamente pobre, que tem referências riquíssimas a ser refletida nos outros países, mas nós estamos inseridos num mundo extremamente capitalista,
E essa ideia capitalista deixa, às vezes, a mente das pessoas limitada. Até o presente momento, nessa página, está todo mundo compreendendo? Nós e os outros, até a gente leu, até onde a gente leu, até onde foi explicado sobre a imposição proposta pelo livro, através das gravuras, para a Europa? Sim. Tá claro? Perfeito. Então, a gente vai passar agora para a página 127. Eu gostaria que um aluno lesse. Vamos compartilhar o estudo? A fonte 3. É uma legenda também. É um recorte. Quem pode ler para mim, gente? Pode. Muito obrigada. Geralmente tem pouquíssimas barbas e belíssimas penas, e são duros de pele. Vão totalmente nus, comem como pão aquelas raízes grossas de mandiocas, que são parecidas com os nossos nabos, e suas bebidas é água, suas facas são pedras afinadas, nem sabem o que seja Deus nem diabo. Olha a posição desse autor referente. Agora vamos ler a fonte 4, que é a imagem, para a gente comparar. Lê aí, continue, por favor. A gravura que você vê é de 1589 e se chama América. Seus autores são dois artistas europeus, Theodore de Galli e Jan van de Straat. Observe com atenção. Aí o que a gente está vendo na imagem aí? Olha, são pessoas despidas, né, nas imagens, e um outro, acredito que seja um colono, um explorador desse território, e a pessoa despida por uma questão de cultura, não de escândalo, mas de cultura, um índio, né, porque era a cultura deles, não tinha maldade. E aí, vamos comparar a fonte 3 com a fonte 4. Vamos ver aqui, continuando a leitura dos itens que o texto apresenta de interrogação para a gente debater, vamos lá. Quem são os personagens que estão no centro e em primeiro plano? Letra B. Descreva Colombo. Vamos logo perceber, vamos analisar logo a imagem. O que é que vocês acham que seja, que estão no centro? Como eu estava falando anteriormente, né? Um colono, um explorador, que ostenta a riqueza pela veste, pelos adornos, e numa rede simples, humilde, um índio, um nativo, pela cultura da imagem proposta. Aqui, ó, a exposição da imagem. Ele despido e sem nenhum interesse econômico. Perceberam isso? Sim. Oi? Sim. Pode ler o item B? Letra B. Descreva Colombo, incluindo seus trajes, os objetos que ele tem nas mãos e a expressão dele na cena. Foi justamente o que eu comentei agora há pouco. Colombo, que é o sobrenome dessa figura aqui, desse rapaz, Cristóvão Colombo, foi um dos líderes das expedições que explorou, atracou em território americano, Brasil, precisamente. E aí, estava vestido da cabeça aos pés, com trajes e roupas pesadas, né? Bem atípica do índio do lado. Com chapéus e sapatos, tem um astrolabe na mão, ele tem. E na mão esquerda, um estarte. Acredito que ele seja um estarte. Da Casa Real Espanhola à direita. Tem uma legendazinha aqui, ó, em inglês, na própria imagem da fonte 4. Tá dando para entender a imagem? Continua a leitura.
Quem estava lendo, por favor? Letra C. Descreva a indígena, o lugar em que ela se encontra, o seu gesto e suas expressões. Perceberam, gente, aí como eu falei? O gesto dele humilde, sem nenhuma veste, despido pela questão da cultura e sem ter malícia, sem ter maldade. Então era natural. Eles eram nativos da terra, também não ostentava riqueza. A riqueza deles era a paz de alma e tudo que a natureza tinha a oferecer. Estão percebendo tudo isso na imagem? Letra D. A letra D. O autor da fonte 3 tem uma visão dos nativos semelhantes ou diferente da do autor da fonte 4? O que vocês acham? Eu acho a visão semelhante. Também. Quem mais acha nós estamos aqui para debater, para gerar debate. Quem acha que não está condizente a comparação, a imagem da legenda da fonte 3 com a imagem retratada através de gravura da imagem da fonte 4? Porque o texto é bem claro, né? Que os índios com pouquíssima barba, pernas e são duros de pele, vão totalmente com a fonte 3. Comem como pão aquelas raízes, porque não existe. O pão é uma cultura europeia, né? Que o material extraído da natureza para desenvolver o pão. Já os índios comiam a macaxeira, né? Que é a raiz extraída da terra e cozida. Já o pão é feito dessa raiz, mas não precisamente da raiz. E o que mais que a legenda diz? Suas bebidas é água. Aí, tá vendo a distinção que ele quis decifrar? De um lado, a ostentação de riqueza, do outro lado, a simplicidade de um nativo da terra. Até o presente momento, as fontes ficou claro para vocês a diferença que os autores quis representar para vocês? Oi? Eu fiz uma pergunta. Eu perguntei se até o presente momento, na leitura e as gravuras apresentadas a vocês, as explicações, ficou claro e que vocês tiveram a percepção entre a distinção de riqueza ostentada e a simplicidade em outra arte revelada, a humildade. Vocês conseguiram perceber essa distinção? Sim. Ótimo. Então, podemos passar adiante, né? Nós vamos agora para a página 128, e é aqui que inicia o assunto de prova. Brevemente, vocês vão receber o roteiro e vai estar a partir da página 128 no roteiro de vocês. Prestem bastante atenção. Se surgir dúvida, professora, eu estou com dúvida, falem, a gente vai esclarecer, para que não venha acumular dúvidas e não ter um bom rendimento na prova. Então, essas 4 aulas que vamos ter, essa a próxima semana e as 2 de reposição, serão para esclarecer para aprender com o assunto novo e esclarecendo as dúvidas que vão surgindo. Vamos lá. Quem pode ler para mim, outra pessoa, vamos participar, queridos leitores, alunos, página 128, capítulo 6, Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. Vamos lá, quem pode ler? Eu. Ótimo, vamos lá. Pode começar. Ok. Observe a imagem com atenção. O personagem central desta pintura é o rei francês Luís XIV. Ele está representado como um deus da mitologia grega. Você sabe que deus é esse? Por que será que a cabeça do rei está circundada por raios luminosos? Que instrumento ele segura na mão esquerda? E a coroa de louros em sua cabeça, o que significa? Você considerou o título da pintura adequado a ela? Justifique. Com que intenção essa pintura teria sido feita? Aí está aí a legenda, né, do Triunfo de Luís XIV, de José Werner,
Guache, 1664, Palácio de Versalhes. O que vocês acham de tudo isso? Vocês sabem o que é mitologia? Mitologia seria o conjunto de mitos que formaria, por exemplo, uma cultura de um certo povo, uma cultura, religião, podemos dizer. E geralmente, quando se usa esse termo, é uma mitologia, é que é algo retratado que não tem muitas vezes veracidade, né? É um mito. Vocês sabem que vem dessa origem também, né? Uhum. Tá perfeito que você respondeu. Continuando, o que vocês acham dessa gravura? Qual foi a interpretação que vocês tiveram? Alguém pode falar? Eu acho que estaria tratando ele como se fosse um deus, por ter sido, né, qual a palavra certa para usar mesmo? Por ter triunfado, né, por ter feito obras grandes, podemos dizer. Uhum. Quem mais quer falar? E você sabe que Deus é esse? Por que será que a cabeça do rei está circuncidada por raios de luz? Além desse triunfo que o nosso colega disse que está representando, será que ele... Vamos voltar aqui para o tema. Quem sabe o que é absolutismo? E Absolutismo, mercantilismo? Pode falar. absolutismo, pelo que eu vi uma vez, seria um tipo de governo com poder absoluto, digamos uma vez. Pronto, muito bem. É justamente isso. É Robert Elias, é? Uhum. Pronto. Absolutismo é o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, centralizado, precisamente dos reis, sem interferência de terceiro. E mercantilismo é uma política econômica do Estado moderno, já retrata uma modernidade, baseado no acúmulo de capitais. Então, são ideias que estão sempre em conjunto, pelo rei, que concentra nas mãos dele, numa única pessoa, esse poder centralizado, e a ideia do ter, de ter mais. Até o presente momento. Por que o tema traz isso, essa imagem? Porque a imagem está triunfando essa realidade em torno de uma pessoa. As demais páginas vai falar mais sobre isso. Até o presente momento, a página 128, tem alguma dúvida para os alunos? Os que estão aqui nesse presente momento? Tia, eu queria fazer uma comparação com a senhora. É tipo assim, a gente tem aqui um governo em que é uma pessoa que está no comando, mas a gente tem a nossa liberdade de expressão, né? De escolher algumas coisas. E nesse governo do absolutismo, é apenas uma pessoa e não tem participação da população, é isso? Sim, muito bem. Com quem eu estou falando? Ana Quem foi que Lara, tia. falou? Lara? Ana Lara. É porque aqui tem, deixa eu ver aqui, Ana Alves. Ana Lara, muito bem colocado, muito bem mesmo. Por que isso já aconteceu? Porque nós não, já se passaram muitos anos, já surgiu o período de república, monarquia, e aí aqui a gente vai entrar no assunto de democracia, a gente vai saber a ordem de como isso surgiu. Nesse período aqui, realmente não existia participação da sociedade, dos camponeses, dos inferiores ao rei, para escolher nada. E existia, sim, a participação deles para ser escravizados, para botar condições inferiores, era assim. Mas o poder absolutismo se concentra nas mãos de uma única pessoa, e já hoje não. Hoje a sociedade tem o direito de expor a sua ideia e, nesse conjunto, participar de um plenário, que é a mesma coisa que uma votação, para escolher um líder que nos represente, que tome de conta, que determine leis e decreto, que sancione, que julgue, e assim sucessivamente. Está claro até aí?
Sim. Oi? Todo mundo compreendeu, né? Vamos continuar. Vamos agora para a página 129. Eu gostaria que um outro aluno lesse. Pode ser? Eu posso ler, tia. Pronto, quem se manifestou aí vai ler os dois. Um lê a página 129 e o outro já vai ler a página 130, beleza? Vamos lá. O Na Europa, fortalecimento do poder dos reis. Quem vai ler? tia. Ótimo. Na Europa, a partir do século XI, eu acho, 11 é ocorreu um 11. crescimento do comércio e das cidades e a formação de um novo grupo social. A burguesia, composta basicamente por mercadores e artesãos. Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos. O rei, por sua vez, passou a favorecê-los, fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a eles cargos na administração do reino. Aí eu leio, eu continuo, tia? Aí vamos olhar a imagem do lado no livro, já lê a legendazinha para esclarecer e continua. E aí depois que você terminar, eu vou explicar. Pode Ok. continuar. A nobreza também Não, se mas lê a aproximou do legenda. rei. Desculpa te interrompendo. Lê a Tá. legendazinha dessa imagem para a gente poder entender. A legenda da imagem é: nessa iluminura do século 19. Não, 19, o rei 14. Não. 14, eu É, ia 19 não, falar. desculpa, 14. Desculpa, O rei desculpa. Afonso II confirma os privilégios concedidos aos mercadores da cidade de Barcelona, na região onde hoje está a Espanha. Pere Albert, século XIV, Espanha. Posso continuar agora? Pode sim. Ok. A nobreza também se aproximou do rei, visando manter privilégios, como os de receber pensões e altos postos no exército real. Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de protegê-los contra os abusos da nobreza. Então, aos poucos, por meio de doações da arrecadação de impostos e da venda de cargos públicos, o rei conseguiu recursos para montar um exército assalariado e permanente e pagar funcionários para administrar o seu reino. Assim, ganhou força para estabelecer uma moeda única e leis comuns para todo o reino. E com isso foi impondo sua autoridade a todos os súditos. Fortalecimento gradual do poder dos reis entre o século XI e o século XV é conhecido como o processo de formação do Estado moderno. Em cada país da Europa, esse processo teve tempo e ritmos próprios. Vamos lá. O texto já diz o fortalecimento do poder dos reis. Perceberam que no texto é embutido as informações, e quando você vai lendo, você vai esclareando a mente, que há uma relação de interesses, tanto do rei quanto dos burgueses. No início do texto, o texto nos traz aqui a informação, deixa eu ver aqui, a formação de um novo grupo social, que era a burguesia, composta basicamente por mercadores e artesãos. Aqui aí existia uma relação de comércio, mas ainda era voltada ainda no processo de escambo. Todo mundo sabe o que é escambo? Era o processo de troca. Surge moeda, tem moeda sim ainda própria de cada governo, porque aqui já existiam os processos de estados. Porém, a maioria da relação de comércio era dessa forma, troca de valores, de favores. Então, quando o rei percebeu esse novo grupo em ascensão, crescendo as ideias, e basicamente nesse processo de mercador, que é essa classe de burgueses, os mercadores e os artesãos, que tinham uma relação de comércio, o que é que o rei faz? Disponibiliza lei que favorecesse a esses burgueses em troca de imposto, de valores que esses burgueses e esses artesãos venham apresentar ao rei por esses favores. Vocês conseguiram perceber nessa leitura essa realidade que eu estou transmitindo para vocês? Essa relação de interesses próprios?
Sim. Oi? Sim. Conseguiram entender, né? Então, e nessa relação de interesse e de ascensão dos burgueses e dos artesãos, é aí que surge o termo de estados modernos, porque vai de caminho a um processo de comércio, de ganhos e trocas de valores, e é assim que funciona. A página 129 ficou claro para vocês? O texto, a explicação e a imagem. Olha aqui a imagem como ele é bem... retrata a imagem do rei aqui e dos artesãos e dos burgueses exaltando o rei e através da sua linguagem, da sua forma de comunicação, os interesses particulares entre eles. Está claro esse texto, 129, para todos? Podemos passar adiante? Sim. Nenhuma dúvida até o presente momento? Oi? Nenhuma dúvida? Tinha assim uma, mas a nobreza, ela não queria nada em troca, e sim os burgueses, é isso? Ou os dois queriam? Claro que os dois queriam, então vamos lá, onde é que é? Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios, apoiaram o rei por meio de doação de empréstimos, de impostos e favorecendo. O rei não estava ascendendo com esse crescimento econômico, porque os burgueses proporcionavam, se, digamos, o interesse não é como se as pessoas, às vezes, sempre numa relação de favores, tem interesse. O rei recebendo todo esse benefício dos burgueses, porque os burgueses tinham interesse de alguma coisa, então o que o rei faz? Bem no segundo texto ele diz, ó, a nobreza também se aproximou do rei, vamos lá, visando manter privilégio, ó, manter o privilégio como os de receber pensões e altos postos no exército real. Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de protegê-los. Com sua vez, passaram contra os abusos da nobreza. Por que o abuso da nobreza? Porque, assim, nesse período aqui, eu já tirei meu lápis. Nesse período aqui, quem continha o maior poder de riqueza depois do rei eram os nobres. Os nobres. Não, peraí. Passaram a ver o rei alguém capaz de protegê-lo contra os abusos da nobreza. Numa classe social, nessa época aqui, tem os camponeses, numa pirâmide, tem os camponeses, a nobreza, o clero e o rei. Um em conjunto do outro, embora o poder se concentrasse na mão dos reis, poder absolutismo. Mas, uma vez que o clero apresentava aos nobres e aos camponeses doutrinas religiosas, como a venda de indulgência, que hoje foi desmistificado através do acesso à leitura do livro sagrado, mas naquele período a sociedade, os camponeses, não, inclusive os reis, também não tinham acesso a esse livro sagrado, somente o clero, e aí ele deturpava as informações que estavam nesse livro sagrado, transformando isso em uma forma de explorar economicamente as outras classes sociais, tanto o rei, quanto a nobreza, quanto os camponeses, fazendo venda de indulgência, como, por exemplo, eles apresentavam que no livro sagrado existia, para que quando você morresse, tinha que pagar o seu pedaço no céu. Existe isso hoje na atualidade? Não, né? Você morre, a sua alma vai estar com Deus e a sua matéria física vai ser enterrada e vai virar pó. Não é isso que acontece na atualidade? Mas Sim, nos sim. antepassados, parte da sociedade era leiga, não tinha informação precisa, muitos deles eram analfabetos, e os que tinham esse privilégio de saber ler, era alfabetizado, não tinham acesso a esses livros sagrados.
Então, há uma relação de interesse, uma vez que os burgueses artesãos apresentavam para o rei impostos, o rei, muitas vezes, em ascensão, quando ele diz aqui, ó, o fortalecimento do poder dos reis, e há uma forma de interesse capital. O rei recebia esse benefício e transmitia de favor a proteção desses artesãos, desses burgueses, porque se esses burgueses estavam em ascensão também, eles estavam submissos ao saqueamento. Professor, o que é saqueamento? A roubos, a determinadas situações que já existiam no passado. Então, Tia, tudo então, Pode falar. desculpa interromper, mas os camponeses eram aquelas pessoas pobres, os escravizados eram? Também, eles não eram escravizados de uma forma assim, tida como de opressão e injusta, por exemplo, porque os escravos africanos que vieram em embarcações, eles não tinham nenhum rendimento, não tinha, a única coisa que eles faziam era servir a esses impérios, e eles eram tidos como mercadoria, porque eles eram vendidos e trocados, como mercadoria mesmo. Já os camponeses, não. Como era essa forma? Eles cultivavam as terras que pertenciam ao rei, os que tinham maior poder aquisitivo não arrendava, tinha um processo de arrendamento, mas não arrendava, tinha camponeses não, já eram, no caso, os mercadores, artesãos, que tinham um poder aquisitivo maior que os camponeses, e já tinham um pedacinho de terra que não pertencia ao rei, mas além de ele ter isso, porque ele devia sabia que o rei é que dominava um poder, então tudo que ele arrecadava do território dele, ele tinha que pagar tributos, impostos ao rei. Ficou claro aí? Ele não era totalmente submisso a esse império. Mas, mais na frente, aqui já vai surgindo uma ideia de democracia. Você vai ver nos textos, nos próximos tópicos atrás. Tia, Até o presente, pode falar. a democracia tecnicamente surgiu em Atenas, não foi? Na Grécia Antiga? Foi sim. Muito bem. Lá na frente vocês vão ver aí, ó, processo de monarquia, vamos ver aqui, absolutismo, porque o texto é grande. Vamos lá. Onde é que Tia, está? Oi. outra dúvida também. Com isso, estaria, entre aspas, começando o modernismo, tipo essa transição, né, entre a Idade Média e o modernismo? Sim, vai surgir as ideias dos pensadores, que vai de atrito com as ideias do poder, absolutismo. Vamos ver mais na Tiago, uma frente? pergunta Pode que eu tenho, perguntar. assim, de história. Mas, assim, por que a gente só estuda a Europa e as histórias dos escravos e essas obras e coisas dos reis da antiguidade, mas a gente nunca estuda, eu nunca vi a gente estudar tanto, tipo assim, Estados Unidos, a América. A gente estuda o nosso país, mas a gente estuda também muito a Europa. A gente acaba não estudando os outros. Por Mas quê? é porque assim, não sei se vocês perceberam, os livros de história são relatos do passado em evidências. Você consegue compreender essa informação que eu estou lhe passando? Em evidências que foi em destaque naquele momento. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de doença, de pandemia, de situação atípica, nossa realidade anterior, não é verdade? De ter que ficar em casa camuflado, de não poder sair, de usar, cumprir determinados protocolos, como o uso de máscara. Tudo isso vai ser relatado num livro de história. Hoje ela está sendo atualidade, mas ela vai ser arquivada, essa informação vai ser arquivada em livros de história. Futuramente, se Deus quiser, os seus netos, os seus filhos vão ter acesso a essa informação, os seus netos, como um passado distante, os seus filhos como um passado breve. E geralmente, e por quê? Porque a gente estuda a história dos nossos antepassados. E a maior participação dos nossos antepassados foi a Europa, continente europeu e continente africano. Não que os outros países não tivessem influenciado no nosso crescimento como um país democrático,
todos os outros países tiveram participação e influências também até onde a gente chegou até o presente momento, no momento onde a gente está, de Estado. Mas Sim. maior evidência foi a Europa e o continente africano. Por isso que os Será livros que quer dizer, retratam mais essa realidade. será que quer dizer que Pode falar. o livro de história ele retrata mais porque ocorreu vários acontecimentos naquele local, né? Será que quer dizer? Que influenciou o nosso país no processo de Sim. desenvolvimento, certo? Não que os outros países, outros continentes, não tivessem tido influência, tiveram sim. E também porque você está no 7º ano e esses assuntos são partilhados de acordo com cada série. Você vai ver também, quando você estiver no 8º, sobre a América, sobre os Estados Unidos, pautas de assunto extremamente importante que foi evidente naquele momento que está arquivado em livro, tá certo? Tia, tô doida, fui pro 8º ano, tia, eu adoro estudar América. Ótimo. Mas aí você tem a liberdade de fazer pesquisas, vocês são alunos leitores e pesquisadores, vocês têm a realidade que eu não tive, por exemplo, para eu fazer a pesquisa no meu tempo escolar, eu tinha que sair da minha casa e me dirigir a uma biblioteca. Não tinha essa ideia de tecnologia e nem tampouco dessa praticidade e velocidade tecnológica. De você, não precisa nem digitar, diz lá no microfone, você escuta o áudio e já esclarece a mente. Nós estamos num mundo globalizado, tecnologicamente veloz, as informações em fração de segundo chega até você, e na minha época não. Na minha época eu precisava, a professora passava uma pesquisa que estava fora do livro, mas que tinha uma relação com o texto, e que eu tinha que trazer informações diferentes. Como que eu ia fazer? Eu tinha que me deslocar num grupo até a biblioteca. Existia uma biblioteca municipal, estadual, até hoje existe. E aí a gente ia num grupo com os alunos, falava com a mamãe ia, levava, e lá a gente copiava. Hoje vocês copiam e colam na internet, já imprime. Tá vendo a diferença? Modernidade. Ficou claro até o presente momento? Podemos passar a Tia, é página? muito interessante o mundo, como a história tá fluindo, né, tia? Pois é. Mas é que a gente, segundos depois, não sabemos o que vai acontecer. E que a gente tem que viver o presente da melhor forma possível, fazendo o melhor de cada um de nós para as pessoas, porque tudo se volta de retorno. Temos que ser os melhores para os outros. A Bíblia não diz, já que vocês tocaram nesse assunto, o livro sagrado nos diz, que a gente está aqui para servir. Se a gente está para servir, a gente tem que servir da melhor forma possível. Porque tudo que a gente serve, volta de retorno para nós. A vida é assim. Então, temos que ser íntegro, digno, respeitador, humildes, empáticos. Tio que é empáticos, temos que ter empatia pelo próximo. Se colocar, se posicionar diante da situação do próximo. Vamos continuar, porque senão o tempo passa e a gente não... Olha, já é quase Tia, para você já fez encerrar. a chamada? Oi? Você já fez a chamada? Não, ainda não, mas vamos... Eu quero ler, gente, pelo menos até a página 134. Vamos lá. Mas está sendo gostoso, se ultrapassar, não tem problema. Vamos lá, continuando na página 130. Quem mais pediu para ler? A monarquia inglesa. Vamos entender? A monarquia inglesa. Pode ler, começar? A monarquia inglesa. Apresentaremos a seguir alguns exemplos do processo de fortalecimento do poder real ou da centralização política na Europa. Estudaremos o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e da Espanha. No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, região do norte da França, conquistou a Inglaterra e se tornou rei com o título de Guilherme I. Durante seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade ao apenas o rei. Dividiu as terras
ingleses em, em condados e nomeou funcionários reais e xerifes para administrá-los. Além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Com as medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. A conquista da Inglaterra, liderada por ele, foi registrada na famosa tapeçaria de Ba... Tinha como é que fala essa palavra aqui, tia? No final Tem do problema não, segundo diga só parágrafo. tapeçaria. Diga só tapeçaria mesmo, eu estou acompanhando. Pode dizer só tapeçaria. Parágrafo pode ler. A tapeçaria, pula esse sobrenome, A é uma tapeçaria obra de 70 é metros. uma obra de 70 metros de comprimento que descreve em 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos liderados por Guilherme, o Conquistador. Atualmente, ela se encontra no Museu desse sobrenome aí que eu não sei falar. Esse museu aqui mesmo. Na cidade mesmo nome, no norte da França. Note que a narrativa lembra uma história em quadrinhos. A legenda também, por favor, a legendazinha Saiu. embaixo aqui, ó. O número 1, aí na legendazinha, normandos, vai. Normandos desembarcam cavalos necessários à guerra de conquista. Segundo, normandos constroem fortificações para melhor combater os ingleses. Terceira, Guilherme, o Conquistador, encoraja seus homens na luta pela conquista da Inglaterra. Então, a colega tinha perguntado por que a gente não estudava, se estudava mais a Europa. Mas perceba que ela disse aqui, ó, a monarquia inglesa. E aqui nesse texto vai revelando os outros países, embora parte deles faz parte do continente europeu, no processo desses pensadores do absolutismo que influenciou o nosso país. E aqui o texto traz uma referência que esse momento foi tão importante que foi retratado em tapeçaria, os melhores momentos desse processo como ele diz aqui, bem aqui no primeiro parágrafo, deixa eu ver aqui, apresentaram a seguir exemplos do processo do fortalecimento do poder dos reis, desse processo de absolutismo. Alguma dúvida na página 130? Aqui ele só relata mesmo os processos que ocorreram que deu fortalecimento a esse império. Nenhuma Alguma dúvida. dúvida? E que esses percursos foi retratado nos tapetes, era como se fosse uma forma de cultuar um momento de privilégio para eles. Ficou claro? Podemos continuar? E aí na página 131, continuando, vai, do Henrique II. Pode ser? Quem estava lendo? Pode. Oi? Pronto. Henrique II, vai. Peraí, tia. Tá certo. Pronto, tia. Henrique II, um dos sucessores de Guilherme I, acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais, e não pelos da nobreza. Ricardo Coração de Leão, seu filho e sucessor, passou a maior parte do tempo fora do país lutando nas cruzadas. João Sem Terra, irmão de Ricardo, envolveu-se em guerras demoradas e perdeu boa parte das terras que sua família possuía na França, pois isso o rei João ganhou este apelido. Para custear gastos militares, João determinou sucessivos aumentos de impostos, provocando com isso uma revolta da nobreza que o obrigou a assinar a Magna Carta. Lê a seguir um trecho desse 1200. documento.
Lê aí para a gente ver. A Para Magna refletir, vai. Carta. João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes e grandes barões por meio de cartas, e além disso mandaremos convocar todos os nossos vassalos diretos. Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanecer e passar, que por toda a terra, que por água, para comprar e vender sem receio de extorsões ilegais de acordo com o antigo costume. Perceba que o poder aqui, absolutismo, não dava nenhum privilégio para quem era não tido como escravo exclusivamente, mas como pagava imposto, arrendamento, hoje o termo popular é propina, né? É a troca de interesses particulares de umas classes superiores a nós, de líderes. Esse poder só era transmitido para alguém, para um sucessor, através de família. Então, o que o texto relata aqui é que nesse momento aqui vai surgir a insatisfação de alguns camponeses pela realidade que já estava se consolidando de favores e impostos, interesses subalternos de uma ordem superior desses impérios sobre esses camponeses. Uma hora vai haver insatisfação, e aí vai surgir o quê? Ideias de conflito. É isso que o texto retrata aí. Até o presente momento, nessas duas páginas, ficou claro para vocês sobre o fortalecimento desses impérios? Porque eles vão criando mais imposto, na medida que eles vão crescendo economicamente, financeiramente, pelos interesses capitalistas, a tendência é usurpar mais, sufocar mais a esses camponeses e tantos outros inferiores a eles. Alguma dúvida até o presente momento sobre essas páginas? Podemos passar? Pode passar. Só uma coisa, Pode a aula falar. era para ter acabado há 4 minutos, 5 agora. Mas eu disse anteriormente que não tinha problema se ultrapassasse, porque geralmente a aula de vocês não começam 9, ou era 9h10, e vai até às 11. 9h10. Pronto, 9h10 vai até às 11. A gente estipula de 9h30 até 9h30, que a gente mensura uma aula de ver o conteúdo. Mas se surgir dúvida, a gente já deixa esse tempo de ultrapassar para esclarecer essas dúvidas. Eu não posso simplesmente estar dando aula para vocês. Você está com dúvida, depois você pesquise sozinho. Não posso. Então, a gente tem que mensurar esse período, não tem problema se ultrapassar, certo? O que a gente precisa é concluir o assunto e ficar claro para vocês. Então, até a página 131 está ok, e a gente vai ler aqui para concluir até a página 134. Tem mais gravura e a gente vai ler, vai concluir rapidinho. Beleza? Vamos continuar? Eu acho que vai ultrapassar aí um máximo, estourando 10 minutos. Vocês têm outra aula depois da 9h30, agendada, dos eventos? Não, tio. Pronto, então podemos concluir o assunto, até porque é assunto de prova. E eu não quero que ninguém fique com dúvida. Vamos continuar? Não, tia, eu só perguntei mesmo porque estava falando lá no grupo. Sim, tudo bem. Mas nós, professores, fazemos essa mensura, porque quando não surge dúvida, é um assunto bem assimilável, que é geralmente concluir em 1 hora de leitura e explicação, mas quando há muitas dúvidas surgir e explicação, ela tende a ultrapassar. E a prioridade aqui é a solidificação desse conhecimento para vocês, do enriquecimento do conhecimento de vocês, do aprendizado.
Então, vamos continuar? Henrique III. Perceba que o texto anterior já falou de Henrique II, né? Ó, já foi ultrapassando os tronos, pelas descendências. O texto anterior fala de Guilherme I. Aqui na página 132, ele já vai falar de Henrique III. Já é um sucessor de Henrique II. Vamos continuar? Alguém quer mais ler? Para o colega que estava... Vou beber aqui um golinho de água. Eu posso ler, tia. Vai, Lara. Henrique Pode III começar. desrespeitou a Magna Carta, impondo a cobrança de novos impostos, o que provocou outra revolta da nobreza. A burguesia também participou dessa revolta, e com isso ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que em 1265 passou a ser chamado de Parlamento. Os reis medievais convocavam e dissolviam o parlamento e também propunham um assunto a ser debatido. Com o tempo, o parlamento ganhou força e foi dividido em duas câmaras. A Câmara de Lordes e integrada por representantes do clero e da alta nobreza, barões, condes e duques, e a Câmara dos Comuns, formadas por representantes de pequena nobreza e da burguesia. Aqui a imagem ela retrata justamente esse parlamento, que é uma reunião. Vocês perceberam que o texto apresentou para vocês que já já foi possível surgir uma reunião e a participação de terceiro em determinados. Quer dizer, o poder já estava se fragmentando das mãos dos reis, não mais absolutista. Pelo quê? O que surgiu para que isso acontecesse? Insatisfação de determinadas classes que propunham benefícios e privilégio financeiro a esse império absolutista. Quando houve a insatisfação, à medida que a classe se manifesta insatisfeita e gera o conflito. Perceberam no texto que o texto apresentou isso? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, a gente pode passar. Aqui ele retratou só essa fragmentação desse poder. Tinha o que é a fragmentação? O poder ainda não estava dividido, mas já estava dando brecha para pessoas que em grupos lideravam determinadas ideias e participavam desse parlamento, dessa reunião, e podia opinar alguma coisa sobre a medida de impostos, a cobrança indevida. Beleza? Vamos continuar? Vamos passar para a página 134. Oi. Eu pensei que era para ler a legenda. Pode ler, vai. A iluminura do século XIII, em que está representado o rei inglês Eduardo, filho de Henrique III, dirigindo a reunião do parlamento. Como a criação de novos impostos dependia da aprovação do parlamento, o rei recorria a ele em busca de apoio. O parlamento, por sua vez, usava seu poder para aumentar sua influência. Assim, criou-se na Inglaterra uma tradição segundo a qual o poder de governar não cabia apenas ao rei, mas ao rei e ao parlamento juntos. Perceberam aí, pela legenda, como eu tinha explicado? Quer dizer, como a criação de novos impostos dependia da aprovação do parlamento, o rei recorria a ele em busca de apoio. Quer dizer, não se concentravam mais totalmente na mão dos reis para impor as medidas, as decisões, então já havia a participação de terceiros. Compreenderam aí? Tia, a gente já está sentindo. Agora vamos para a monarquia francesa, página... Né? Eu posso ler? Sim, claro. Pode ler, sim. Vamos lá, página 133. Ok. A monarquia francesa. Na França, o primeiro rei a impor sua autoridade a todos os grupos sociais foi Filipe Augusto. Filipe conquistou feudos imensos, casando-se por interesse, comprando terras nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Para a capital do reino, Filipe Augusto escolheu a cidade de Paris. Continua? Continua. Lê a legenda desses mapinhas aqui do lado. Reinado, o reino da França, em 1230. Lê aí rapidinho essa legendazinha com os mapinhas, para a gente poder entender a ascensão e a modificação de determinados reinados. Ok. Uma questão de poder.
No mapa da esquerda, vê-se o território da França antes do reinado de Filipe Augusto. No mapa do centro, a França depois dele. Comparando esses mapas, percebe-se que sob Filipe Augusto, o território da França tornou-se 3 vezes maior. Aí, pode continuar. Luís IX também contribuiu para a centralização do poder na França, permitindo que todo aquele que fosse condenado por um tribunal de nobreza recorresse ao tribunal do rei, e impondo uma moeda única para todo o reino da França. Vocês perceberam que entre essa relação de interesse, o que o texto apresenta é o quê? Que cada rei quer ser maior que o outro reinado, e eles buscam sempre a riqueza. Então, vamos dizer, digamos, o Império Francês buscava um império que fosse mais rico para que os seus descendentes casassem com os descendentes dele e tornasse o reinado mais poderoso e vice-versa. Havia uma relação de interesse econômico assim, exorbitante. E nessa relação de interesse, falhou a memória do que eu ia falar agora, mas em outro momento eu falo para vocês. Sim, eu estava na minha mente o que eu ia falar referente a essa relação de interesse. Mas ficou claro para vocês que entre esses impérios... lembrei. De acordo com a insatisfação dos camponeses de uma outras classes que surgiram, que estavam insatisfeitos com a relação da medida tomada, das imposição do poder do rei sobre a sociedade daquele período, os reinados, eles iam se comunicando, e aí um ia influenciando o outro de acordo com as suas ideias. Ficou claro isso para vocês? Sim, tia. Pronto. A gente pode passar a próxima página para finalizar o assunto? Pode, tia. Eu posso ler? Eu posso ler? Pronto, pode. Eu não li ainda Quem não, pediu viu? Tu li umas primeiro? 5 vezes. Pronto, tia. deixa o colega que não leu ainda ler, vai, para refletir. A página 134 para a gente encerrar o assunto. Amanhã tem mais... mas não é coletiva, não é no Meet, eu sou gravada. Mas tudo bem, a próxima aula a gente vai participar com todos. Vamos lá, para refletir, quem vai ler? Eu. Leia. O texto a seguir é de 1265. Leio com atenção. Que ninguém Só um possa pouquinho fazer- mais alto. Não estou te ouvindo. O texto a seguir é de 1265. Pronto. Leio com atenção. Que ninguém possa fazer moeda semelhante àquela do rei. Que nenhuma moeda seja aceita no reino a partir da festa de São João, fora da moeda do rei, e que ninguém venda, compre e faça negócio senão com esta moeda. E a moeda do rei pode e deve correr no seu reino inteiro, sem oposição de outras moedas particulares que possam existir, e que ninguém possa danificar a moeda do rei sob pena física e multa. É um recortezinho de um texto de um autor que busca um pensamento contrário ao do rei. Está bem claro esse textozinho? Continuando, vai para a gente finalizar no último. Ficou alguma dúvida desse textozinho de refletir? Não. Podemos continuar? Para finalizar? Filipe IV, vamos lá? Lá embaixo. Filipe IV Belo, 1285, 1314. Deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero também pagasse imposto. Como o Papa se opôs a essa decisão, Filipe IV convocou os Estados Gerais que, em 1302, aprovaram sua decisão. Assim, pouco a pouco, o rei foi ganhando poder, impondo a sua autoridade a todo o reino. Eu havia comentado com vocês, só para a gente finalizar, que o clero, ele tirava benefícios financeiros de toda a sociedade daquele período, tanto dos reis quanto dos camponeses, do próprio clero, com as doutrinas que eles mencionavam pelo fato de parte da sociedade daquele período não ter informações de alfabetização, serem leigos em determinados assuntos.
e aí ele usurpava com medidas que não existiam no livro sagrado, como a venda de indulgência. Então, abaixo dos reis do império, era o clero, a maior classe em ascensão financeira, política e econômica. Porque aí vai gerar insatisfação com essas medidas do reino, quando vai cobrar impostos do clero, uma vez que o próprio rei pagava essas vendas de indulgência para o clero. Os próximos textos, próximos tópicos, vai falar desses conflitos. Gente, até o presente momento ficou claro sobre todo o assunto que a gente estudou hoje? Sim. As Tio Robson, atividades quer de falar? sala e casa estão... Só para me concluir, eu deixo já ele falar. As atividades de sala e casa já estão disponíveis na agenda de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar da página onde a gente parou. Eu espero que tenha esclarecido qualquer dúvida de vocês. Se surgir uma dúvida particular, sejam pesquisadores, busquem, ganhem mais conhecimento. Vocês só têm a enriquecer mais o conhecimento de vocês. Pode falar, Robert. Na Idade Média, né, a classe social mais rica e poderosa era o clero, né? Não, era o império, era o rei. Porque tudo se voltava para o rei. Impostos, cobrança de determinado arrendamento. Há quem diga, alguns livros, alguns autores dizem que realmente era o clero, pelo fato de ele usurpar todos os reinados com a venda de indulgência. E o pobre dos camponeses mal tinha para sobreviver, mas temia ao que eles pregavam, né, nas doutrinas, nos cultos religiosos, que aquele que não comprasse o pedaço do céu para quando morrer, iria para o inferno. Então, muitos camponeses eram extremamente empobrecidos, em condições inferiores, porque temiam ir para o inferno, e tudo que ganhavam só queria pagar o imposto desse clero, para ter o pedaço do céu quando morresse. Então, muitas vezes passavam fome e nem comiam. Mas, como eu estou te falando, há livros, relatos que diz que era o clero. E livros que diz a esse impasse, que era ainda o império, pelo fato da relação que eles tinham com os demais impérios, as influências, o processo mercantilista de comércio que existia entre eles, entende? Ficou claro? Sim. Ô, tia, o engraçado Pronto. é que ninguém pensava que não era eles que escolhiam se eles iam pro céu ou pro inferno, entendeu? Tipo, ninguém pensava, não é Deus que vai escolher, são eles, então eu vou aqui pagar. Mas é porque eles não tinham a liberdade que a gente tem hoje. Você tem acesso a uma Bíblia, não é verdade? Você tem a liberdade de ler a Bíblia a qualquer momento, de conhecer tudo lá. E naquele momento, naquela época, eu acredito que vocês viram sobre contra-reforma, o assunto anterior, não foi? Reforma protestante, não foi isso? Sim, vimos a O assunto de prova de reforma, vocês a não foi? contra-reforma. Pronto. Reforma e contra-reforma. Martim Lutero era um alfabetizado que teve acesso ao livro sagrado, escondidamente, e tornou público o que estava na Bíblia, e aí o poder do clero foi se fragmentando. Então, a gente vai continuar essa aula mais na frente, vamos discutir mais coisas. Essa aula foi maravilhosa, nota 10. Eu vou finalizar aqui a aula gravada, prestem bastante atenção. E quero que vocês fiquem ainda presentes aqui comigo, que eu vou fazer a frequência. Beleza? E aí, depois, vocês vão saindo aos poucos. Certo? Permaneçam aí, que eu vou só finalizar aqui a gravação. Então, um tchau a todos, muito obrigado, foi maravilhosa a aula, espero ter esclarecido todo o assunto, e se surgiu dúvida, vai haver oportunidade de a gente esclarecer, e até mais, se Deus quiser.